Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos retomar aqui a nossa resolução de exercícios, né? Voltando para a primeira questão da nossa lista 3, e vamos fazer o item D, né? A gente continua tendo que esboçar a curva C e em seguida calcular a integral, né? A nossa curva C tem equações paramétricas, né? Onde o x é igual a 4 cosseno t, o y é igual a 4 seno t e o z é 3 seno t. Inicialmente, vamos esquecer a componente z. Esquece a componente z por enquanto. Vamos olhar apenas para a projeção dessa curva no plano xy, né? Ou seja, vamos olhar apenas para a componente x e y. Se eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui vai ser igual, ó. X ao quadrado é quanto? Vai ser 16 vezes cosseno ao quadrado de t, certo? Mais, né? Daqui, aí o y ao quadrado vai ser 16 seno ao quadrado de t, ou seja, vai ser 16 vezes seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, certo? Só que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t dá 1. Então, no fim das contas, isso daqui é só 16. Só que 16 eu posso escrever assim, ó, é 4 ao quadrado. Então, no plano XY, a projeção dessa curva, né, nesse plano, no plano XY, é uma circunferência de centro na origem e raio 4. Não é? Essa daqui é a famosa parametrização de uma circunferência, né? E quando parametrizamos dessa forma, né, colocando o cosseno na componente x e o seno na componente y, quando o nosso parâmetro t aumenta, essa circunferência ela é percorrida no sentido anti-horário. Então vamos fazer aqui um esboço, né, dessa curva, mais ou menos aqui assim. Essa curva ela vai nos auxiliar, a projeção da curva C no plano XY, ela vai nos auxiliar a fazer o esboço da própria curva C. Então, ó, quando o nosso parâmetro t aumenta, essa curva ela é percorrida no sentido anti-horário, tá certo? Que é o sentido usual da trigonometria. Então, né, já temos uma informação muito importante sobre a nossa curva C. A nossa curva C, quando ela se deforma aqui no espaço, né, quando o nosso parâmetro t vai sendo percorrido, a projeção dessa curva no plano XY, ela tem que ser uma circunferência de raio 4. Agora volta a olhar para a componente z dessa curva. A componente z dessa curva é 3t. Quando o nosso parâmetro t está no menos 2π, a componente z ela vale menos 6π. Então, ó, se o menos 6π está por aqui assim, aqui é menos 6π. Agora, observa que quando t está no 2π, né? Quando o nosso t vale 2π, a gente está analisando os extremos do nosso parâmetro. A componente z aqui, ela vai valer 6π. Então, vamos supor que o 6π está aqui assim. Esse desenho está totalmente fora de escala, tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia de que desenho vai ser formado, né? É só um esboço mesmo, de fato. Então, vê só. Quando o nosso t vale menos 2π, vamos olhar para as três componentes agora em conjunto. O x, ele vai valer 4 vezes cosseno de menos 2π, só que cosseno de menos 2π é 1. Então, o nosso x ele vai valer 4. O nosso y vai valer 4 vezes o seno de menos 2π, só que o seno de menos 2π é 0, certo? Então, e o nosso z, né, vai ser menos 6π. Então, a gente vai estar no ponto, ó, 4, 0, menos 2π. A nossa curva C, ela começa a partir desse ponto, o ponto 4, 0, menos 2π. Esse ponto 4, 0, menos 2π é esse ponto aqui assim, ó. É esse ponto aqui, em vermelho. Estou destacando para vocês, tá bom? É esse ponto. Do mesmo jeito que quando t vale 2π, né, a nossa curva, né, vai estar, né, no seguinte ponto. 4 vezes cosseno de 2π, ou seja,
4, porque cosseno de 2π é 1. Do mesmo jeito, o y vai valer 4 vezes o seno de 2π, só que o seno de 2π é 0, então a gente vai estar no 0. A única diferença aqui é que o z muda de sinal. Ao invés de ser, aqui não é menos 2π, tá? Aqui é menos 6π. Que foi o ponto que eu marquei aqui embaixo, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, né? A única diferença aqui é que o nosso z ele vai mudar de sinal. Ao invés de ser menos 6π, né? Vai ser 6π. Por quê? Vai ser 3 vezes 2π, que vai ser 6π, certo? Então, a gente vai estar nesse ponto aqui, ó, no ponto 4 para o x, 0 para o y e 6π para o z. Então, a gente vai estar nesse ponto aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. A gente vai estar nesse ponto aqui em vermelho que eu vou destacar. Certo? Ora, então observe o seguinte. Quando o nosso parâmetro t ele começa a crescer, a minha curva faz um desenho no espaço que por enquanto eu não sei. Mas eu sei que a projeção no plano XY é um círculo, é uma circunferência, né, perdão, que ela é percorrida no sentido anti-horário. Agora olha para a componente z. A componente z é o diferencial aqui, ó. Quando o meu parâmetro t ele começa a crescer, a componente z da curva também começa a crescer. Então a componente z da curva começa a crescer e a minha curva ela vai fazendo um formato de circunferência no plano XY. Então não tem outro jeito, né? Minha curva ela tem um desenho que é parecido com isso aqui, ó. Observa que a componente z ela está aumentando. Em contrapartida de que a projeção dessa curva no plano XY é uma circunferência, né, de centro na origem e raio 4. Essa curva aqui, C, né, em específico, ela tem um nome. Ela é chamada de hélice. Certo? Então esse aqui é o esboço da nossa curva. Ressalto aqui a minha curva, o esboço da minha curva, né? Tá totalmente fora de escala. Aqui é só para vocês terem uma noção mesmo do desenho que é formado. Então vamos colocar aqui no cantinho para a gente proceder com o cálculo da nossa integral. Certo, então aqui ó, eu reescrevi, né, a nossa curva C. A nossa curva C é uma curva gama de t, né, uma curva que depende do parâmetro t. E tem essas componentes aqui, né? 4 cosseno t, 4 seno t e 3t, e o nosso parâmetro t varia de menos 2π a 2π. Então, vamos lá, né? Vamos calcular aqui primeiro o gama linha de t, a derivada dessa curva. Quando a gente deriva, a gente vai ter menos 4 seno t, certo? Porque a derivada do cosseno é menos seno, então a gente vai ficar com menos 4 seno t. Quando a gente deriva aqui o componente y, a gente vai ficar com 4 cosseno t, e quando a gente deriva 3t, a gente vai ficar com 3. Em seguida, a gente precisa saber do módulo, né, do gama linha de t. Aí aqui a gente vai ficar com a raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Ou seja, a gente vai ficar com 16 vezes seno ao quadrado de t, né, mais 16 cosseno ao quadrado de t, que a gente viu que a gente pode pôr 16 em evidência, aí vai aparecer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, no fim das contas, isso tudo é igual a 16, né? Então, vou colocar aqui 16, aí mais a componente z ao quadrado, certo? A componente z vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Então, ó, aqui vai dar 16 mais 9, que vai ser 25, e a raiz de 25 é 5, tá certo? Outra coisa, a nossa função, a função que a gente vai integrar, né, a função f de xy, é a função raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? É essa funçãozinha aqui, ó. Só que para o cálculo da nossa integral, a gente precisa saber os valores que essa curva tem, os valores que essa função f de xy tem em cima da curva. Em outras palavras, eu quero saber, né,
como que fica essa composição aqui, ó. A composição f de gama de t. É pegar as componentes x e y da função da curva gama e substituir nas componentes x e y da função f, certo? Então aqui vai ficar, ó, raiz x ao quadrado, só que o x eu observo na curva. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de t, ou seja, vai ficar 16 cosseno ao quadrado de t, mais y ao quadrado, né? Deixa eu escrever, vai ficar 16 vezes cosseno ao quadrado de t, mais y ao quadrado, mesma coisa, né? 16 seno ao quadrado de t. Aí, ó, do mesmo jeito, a gente pode pôr o 16 em evidência, aí vai ficar 16 que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então 16 vezes 1 é 16 e a raiz de 16 é 4, tá certo? Então, ó, essa função, lembra agora, né, de como que a gente calcula a integral, né, de linha de uma função f de x, y, ds, a gente calcula assim, integral de a até b, de f de gama de t, vezes módulo do gama linha de t, dt, certo? Então, ó, essa integral aqui, integral em torno da curva C, da raiz de x2 mais y2 ds, que é a integral pedida, vai ser a integral de a até b, só que a, quem que é a, quem que é b, né? O a é menos 2π, o b é 2π, então vai ser a integral de menos 2π até 2π de f de gama de t. Quem que é f de gama de t? A gente acabou de calcular que é 4 vezes módulo do gama linha de t. Módulo do gama linha de t a gente encontrou que é 5, certo? Então, 5. Tudo isso integrado com relação a t. Aí, ó, fica fácil nessa integral, porque a gente vai ter o seguinte. 4 vezes 5 é 20, e esse 20 eu vou tirar da integral. Vai ficar a integral de menos 2π a 2π, certo? De quem? De dt. A gente pode enxergar assim também 1 dt. Só que a integral de 1 dt, né, é o próprio t. Então vai ficar 20 vezes t. Tudo isso avaliado de menos 2π a 2π. Certo? Então vai ficar, ó, 20 que multiplica 2π menos 2π. Então vai ficar mais 2π. Então vai ficar 20 que multiplica 4π, por fim, nosso resultado é 80π. Então esse é o nosso resultado, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.